Eu achava que 2022 seria o ano impecável da DC no cinema aí, mas novamente a gente passou por adiamentos. Bom, galera, na última semana a DC mudou um pouco do seu calendário, não foram só adiamentos, né? Na maioria foi adiamento, mas teve coisa também que foi adiantada e a gente vai falar um pouco disso, né? Porque surgiram diversas teorias e o que eu acho que tá rolando. Mas antes disso eu quero convidar vocês para seguir o nosso Instagram, porque lá eu posto esse tipo de notícia mais no horário, assim, tá ligado? Então, tipo, eu vejo a notícia, já reposto lá, porque vídeo, vocês sabem, é um pouco mais complicado de fazer, e aí a gente não foca tanto na notícia, né, nessa questão do cancelamento. Aqui a gente, evidentemente, vai postar, mas lá tem outras coisas, então quando sai trailer, de repente algum comentário pontual sobre alguma coisa que aparece ali no trailer, alguma opinião. Então se você curte o conteúdo aqui dos vídeos, corre lá para você acompanhar por lá também. E agora, sem ficar enrolando muito, vamos falar dessas mudanças de calendários, porque quem é fã da DC, acompanha a DC no cinema, assim, sei lá, pelo menos desde 2010, fica um pouco receoso com essas mudanças, porque quantos projetos a gente já não teve que foram confirmados e depois a gente teve o cancelamento aí sem mais nem menos, como por exemplo Novos Deuses. Talvez esse seja um dos exemplos aí mais clássicos e um dos projetos que eu mais queria ver desses aí da DC, que acabou não saindo do papel, né? Começou, conversa vai, conversa vem, até hoje nada. E eu acho que teria sido um bom filme se tivesse encaprichado. A gente viu aí em Eternos, por mais que muita gente torça o nariz, queira sempre o mesmo filme, mas é muito legal a gente ver um filme dessa magnitude, assim, uma parada um pouco messiânica, mesmo que você saiba que faça parte do mesmo universo do que o Batman, por exemplo, que tá lá nas ruas combatendo os criminosos. E não adianta chorar o leite derramado, né? Vamos falar agora desses filmes. Eles vão ser cancelados? Não, galera. Quer dizer, eu acho que não. Vai ser muita burrice cancelar. Mas vamos tentar entender um pouco do que rolou. Esse ano prometia muita coisa aí da DC. A gente tinha Adão Negro, Aquaman, fora as coisas ali do HBO Max. Só que a gente teve aí essa mudança repentina, não teve nenhum motivo oficial e a gente fica aí nessas especulações. E vale lembrar que a DC tá muito ansiosa também com esses lançamentos. A gente viu aí que pouco antes de The Batman, que já está sendo um sucesso, a gente teve um teaserzinho ali com alguns filmes, não tinha o Super Pets, né? Então eram só os filmes live action que saíam esse ano. Então era um trailer emocionante, você deve ter visto. Se você não viu, tem lá no meu Instagram, corre lá pra ver no Instagram do Caio na Nerdice, pra você acompanhar como é que era esse teaser. E ele passou na sessão que eu assisti The Batman, não na cabine, na sessão que eu assisti normal, que eu assisti 2 vezes esse filme. Passou esse mesmo teaser antes de iniciar o filme ali. Então é bem interessante a gente ver que a DC tava com muito sangue nos olhos, na verdade deve estar ainda, né? Pra lançar esses filmes, tá acreditando muito no que ela tá fazendo e tanto que até criou aí uma publicidade muito forte em cima disso. Mas aí vem a grande questão, né? A gente teve lá o DC Fandom, teve esse teaser, teve muito material sendo divulgado, vem aquela pulga atrás da orelha. Por que adiar esses filmes? E com isso surgiram aí algumas teorias na internet e eu vi uma que eu achei bem interessante, na verdade a mescla de algumas que eu vi, e eu vou falar um pouco do que eu acho, tá, pessoal? Vamos lá. A gente tem que levar em consideração que o principal universo da DC era o Snyderverso lá, que começou com Batman vs Superman, aquele começou lá em 2015, 2016. E a partir daí, a gente teve algumas mudanças lá dentro, todo o problema com a Liga da Justiça, o Zack Snyder pulando fora, então a Warner picotando filmes, toda aquela bagunça lá que acabou criando um grande estigma na DC no cinema. Então, muita gente aí que não acompanha quadrinhos, é mais aquele fã casual e não conhece os filmes mais antigos, vira e fala, pô, eu não gosto da DC. Aí assim, eu respeito a pessoa que fala isso, eu sei que nem sempre a gente vai ser fã de todas as mídias de uma determinada editora ou de uma determinada obra, isso é super normal. Talvez o exemplo mais comum seja a pessoa que assistiu anime e não leu mangá, que é o meu caso, por exemplo. É muito difícil ler mangá. Ou a pessoa, por exemplo, que assistiu Harry Potter, mas não leu Harry Potter. E eu não tô aqui pra pregar nenhum tipo de preconceito. Eu acho ok, inclusive eu faço isso em diversas obras. Como eu falei, Harry Potter, na verdade Harry Potter eu nem assisti todos, me perdoem os Potterheads. Mas, por exemplo, esse caso dos animes aí, eu não sou o cara que leu mangá. E tudo bem, tá ligado? Eu chamo de fã casual isso. E a galera cria esse estigma com a DC sem conhecer a fundo as obras e o potencial que ela teria também em outras mídias, como por exemplo nas séries, nos cinemas. Na série acho que faz até mais sucessos, né? Mesmo as séries do CW, que eu particularmente não curto, eu vejo que tem uma legião muito grande de fãs. Agora do HBO Max eu curti pra caramba ali
Peacemaker. Então tem essas diferenças aí em diversos meios aí de mídia, só que no cinema causou muita treta, assim, tanto do fã quanto fã casual. E aí a DC acabou meio que entrando num bagulho que parecia não ter saída, mas tem. Já faz um tempo que eu faço vídeos aqui onde eu reafirmo que a DC tá se reencontrando no cinema, encontrou um método de fazer cinema, que é essa questão de filmes independentes, cada um ali na sua dimensão, na sua realidade. Isso permite com que a gente tenha um filme como Coringa e um filme mais bobeira, assim como Shazam. E eu falo bobeira no bom sentido, tá ligado? Esse filme mais galhofa, mais sessão da tarde. Eu amo Shazam, mano, não tô criticando de maneira alguma. E aí a gente pensa, pô, beleza, legal você ter esses universos paralelos, mas não seria legal você ter sua principal equipe? Gente, na moral, você pode ser a pessoa que começou a conhecer aí heróis através dos filmes, mas uma coisa, mano, eu acho que todo fã de quadrinho, por mais fanboy que ele seja, sabe que a principal equipe de super-heróis que existe é a Liga da Justiça, mano. Não tem como. Os Vingadores, claro, é uma equipe muito importante e tal, principalmente aí no cinema mudou muita coisa, mas a principal equipe de heróis dos quadrinhos é a Liga da Justiça. Não tem como a gente negar isso, e tá aí pra mostrar aí os quadrinhos, toda a história da Liga. E a gente não pode pautar a Liga no que a gente viu lá no cinema, tá ligado? E aquele filme ruim lá que saiu do Joss Whedon não pode afundar de vez a equipe. E eu acho que a DC pensou muito por esse lado, tipo, mano, a gente tem a principal equipe de super-heróis. Como a gente vai criar universos sem ter pelo menos um que a gente possa trazer a Liga da Justiça pros fãs? E é por isso que eu acho que a gente teve essas mudanças. Eu acho que não vai ter grandes mudanças nas tramas, mas de repente um ponto ou outro ali que conecte algum universo e deixe como um universo principal onde surge a Liga da Justiça. E aí começa milhões de especulações, né? Há um tempo atrás saiu uma especulação que teria uma nova formação da Liga da Justiça após Flashpoint, só que ela seria sem o Batman e sem o Superman, o que pra mim é uma coisa inimaginável, porque você tem os dois principais heróis. Na verdade, essa teoria dizia que o Batman seria mais o cara da cadeira lá, com o Michael Keaton velho. E eu particularmente não curti muito essa linha aí pra você já apresentar uma liga com uma formação alternativa, porque querendo ou não, acho que você vai criar um bafafá tanto entre o fã quanto entre o fã casual, que a gente falou há pouco. E aí essas especulações mais recentes dizem que as mudanças que vão ser feitas aí nesses filmes e também em Flashpoint vão estabelecer aquele universo lá que tem as coisas do Snyder como um universo paralelo e aí criar um universo regular ali da DC que vai ser o que eles vão seguir a partir de agora no cinema. Então a gente tenta pensar mais ou menos dessa maneira. O que a gente tem hoje de universo regular, que seria esse universo regular aí segundo essa teoria, a DC no cinema. A gente tem o Mulher Maravilha 1, que não se conversa com Liga da Justiça, na verdade se conversa pela história da Diana, mas não necessariamente o Liga da Justiça ou Batman vs Superman é uma continuação daquele Mulher Maravilha, senão por usar a mesma atriz. E a gente sabe que quando a gente fala de múltiplos universos, é super aceitável também você usar o mesmo ator ou a mesma atriz no mesmo papel em um universo paralelo. A gente viu isso aí com o Jameson lá em Homem-Aranha, a gente tem um exemplo também dos Batmans antigos lá, né, que a gente tem repetições de papéis, mesmo trocando tudo lá do Batman, mas enfim, isso não é o assunto para agora. É aceitável você ter a Gal Gadot de volta como Mulher Maravilha em outro universo, então vamos lá. A gente começa esse universo pelo Mulher Maravilha, vamos acompanhando meu raciocínio, aí depois a gente vai pro Mulher Maravilha 84, que é ali a continuação direta do Mulher Maravilha e faz total sentido, inclusive tem elementos de um que aparece no outro. E a partir daí você começa a criar o seu universo. Claro, a gente tem que levar em consideração também Adão Negro, que pode até se passar antes de Mulher Maravilha. Talvez não o filme todo, mas de repente ali a origem do personagem, mostrando um pouco mais do Gavião Negro, alguma coisa assim desse tipo. A gente tem também o primeiro Aquaman, que tem coisas ali que não batem com a Liga, quando ele fala que nunca trabalhou em equipe, que pode entrar aí também dentro dessa linha do tempo canônica, esquecendo tudo aí que a gente já viu. E aí a partir daí você dá continuidade pro Superman, não sei se com Henry Cavill ou com outro personagem fazendo Superman. Muito se falou do Michael B. Jordan, acho que seria incrível também a gente ver alguma coisa nessa linha. Aí você cria ali, estabelece um determinado Superman. E aí a partir daí também você tem que estabelecer um Batman. Muita gente aí tá falando que o Ben Affleck pode voltar ao papel. Eu sinceramente, se eu fosse ele, eu não voltaria, porque eu acho que se desgastou muito a relação dele com os haters,
com a Warner e tudo que ele passou, tá ligado? É um cara que deve estar empapuçado, tá aí desde 2016, daqui a pouco vai fazer 10 anos que saiu Batman vs Superman e não tem uma definição, tá ligado? A princípio The Batman seria o Batman dele, aí não foi, aquilo tudo que vocês devem ter acompanhado lá na época. Já outras teorias dizem que ele só vai voltar lá em Flashpoint pra dar um final pra ele, ou um reboot, alguma coisa nessa linha. Aí eu já acho mais aceitável. E depois do Batman, do Superman, querendo ou não, a gente tem aí o Shazam, que também não se conversa diretamente com a Liga da Justiça, tipo, não tem uma parada que aconteceu na Liga que rola ali. Beleza, você tem o bumerangue lá do Batman, uma bala que acertou o Superman, mas tranquilamente você pode falar que é o Superman dessa outra realidade, o Batman dessa outra realidade também, que deixou esse bumerangue. Aí você só tem que arrumar a roupa lá do Superman, que tem aquela cena lá que aparece o Henry Cavill, só que não de rosto. E com isso, deixando de lado qualquer reboot, você também ainda salva o Esquadrão Suicida do James Gunn, que por mais que muita gente fale aí, eu até entrei em tretas em redes sociais de gente defendendo que era uma continuação direta, eu falo, cara, eu prefiro ignorar e levar em consideração só Aves de Rapina e depois o Esquadrão Suicida, que são dois filmes que eu gosto pra caramba. Então, de repente, você pode incluir esses dois filmes aí dentro do mesmo universo desse tudo aí que eu tô falando, né? Como se fosse esse universo regular da DC, porque eu acho que vai ser um baita desperdício você rebutar essa linha do tempo, tudo assim, do zero, e jogar fora esse Esquadrão Suicida que estabeleceu muita coisa legal, inclusive deu a primeira série derivada aí do DCEU lá pro HBO Max, que é o Pacificador, e em Pacificador ele tem alguns toques sutis que deixa a gente a entender muita coisa também em relação ao futuro do universo DC, pelo menos dentro dessa linha do tempo de Pacificador, porque lá a gente tem alguns pontos que são bem interessantes. A gente tem a menção ao Arqueiro Verde, tá? Constantes menções ao Batman lá, daquele vizinho do pai dele, que muita gente começou a criar teorias bizarras em cima dele, mas tudo bem. E tem outro ponto muito interessante, que é no último episódio, quando a gente tem a aparição da Liga, os únicos rostos que de fato mostram ali é o do Jason Momoa como Aquaman e o do Ezra Miller como Flash. Então a gente tem um Superman ali flutuando e a Mulher Maravilha que não aparece muito, mas os dois parecem muito o Henry Cavill e a Gal Gadot, e a gente não tem a participação do Batman. Isso aí pode ser um ponto importante. Muita gente fala que é por conta de direitos, né, que a HBO não tinha esse direito de utilizar o Batman com a roupa de Batman nas suas séries, isso pertence à Fox, que fez lá Gotham. Eu particularmente não sei como funciona isso juridicamente, e outras pessoas dizem que pode ser uma pista aí do futuro, uma liga sem o Batman, ou que o Batman estivesse em outra missão. E eu acho que seria legal também a gente ver esse lado, porque a liga não tem que estar 100% reunida, a liga tem que se reunir em momentos que a gente tenha problemas da liga. E o Batman tem muito disso nos quadrinhos, em outras mídias aí também, de ser um membro que, ó, se vocês precisarem de mim eu tô aqui, mas o meu problema principal é Gotham lá, eu vou correr, vou dar porrada lá em ladrão, em sequestrador, no Coringa, que são vilões assim um pouco mais undergrounds, vilões mais street, assim, você vê ali uma luta ali no meio de prédios, coisas nessa linha. E eu acho que a gente precisa disso também, tá ligado? Não sempre ficar com a grande ameaça, a gente ter o melhor dos dois mundos ali sendo utilizado. E aí a gente vai falar de Batman agora, mano. Eu saí assim, depois de The Batman, pensando, velho, eu queria muito ver esse Batman junto com uma Liga da Justiça, mas ao mesmo tempo eu acho que o que torna ele tão grandioso é ele ser desprendido de tudo. Talvez a gente consiga manter esses dois tons, né? Quem sabe, isso aí é assim, uma piraminha, tá? Mas essa seria uma coisa muito legal, até comentei isso aí lá no meu Instagram. Com o sucesso de The Batman, a Warner não toca assim na cabeça dela e fala, pô, beleza, já que a gente vai rebootar todo o nosso universo principal, por que não aproveitar The Batman? Então The Batman entraria ali depois do Mulher Maravilha 84 como o primeiro herói ali, o primeiro filme dos anos 2000 dessa formação da Liga. Eu acho que casaria super bem, eu super aceitaria. A gente já aceitou troca de personagem aí, né, troca de atores muito mais bizarras, então Batman lá dos anos 80, de um filme pro outro a gente tinha trocas, e ainda assim ele tentava se tratar como uma continuação, apesar da gente ver ali que tinha diversos pontos que não batia, né, de um filme pro outro. A gente tem também a questão aí, na própria Marvel a gente tem que ver a troca, que não foi uma troca tão grandiosa, né,
mas foi a troca do Máquina de Combate, que tá se tornando aí um personagem um pouco principal. Então acho que seria uma parada super aceitável, poderiam até brincar com isso, como a gente vê lá em Eu, Patroa e as Crianças, né? Quando a gente tem a troca lá da Claire, no Um Maluco no Pedaço, quando a gente tem a troca da tia Vivian. Então eles poderiam até brincar com isso, tipo, pô, Batman, você tá diferente, hein, cara? Se você fosse levar em consideração que existiu de fato o Batman do Ben Affleck dentro dessa linha do tempo, mas você pode tranquilamente também esquecer tudo que aconteceu lá, deixar lá no nosso coração, tá ligado? A gente conseguiu ver o Snyder Cut, deixa o Esquadrão Suicida lá, aquele primeiro Esquadrão Suicida também lá, preso lá, esquecido, como se tivesse acontecido lá. Depois a gente dá um filme de origem pra Arlequina lá do Aves de Rapina. A gente cria um Coringa novo, não que eu odeie esse Coringa do Jared Leto, tá? Eu sei que muita gente não curte, mas eu acho que o problema do Coringa foi mais por parte do estúdio do que do Jared Leto em si, tá ligado? Porque dava pra sair uma coisa muito boa, como a gente viu ali no Snyder Cut, né? Aquela cena ali do pesadelo, pra mim, ele é muito Coringa, assim, tá ligado? É um Coringa sensacional. Só que aí a gente tem que fazer jus ali a linha do tempo e fazer as coisas fazerem sentido. Então, se a gente já tem um Coringa que vai ser estabelecido lá no The Batman, a gente segue com ele, pô. Seria lindo, tá ligado? Mas eu acho que The Batman estar dentro dessa linha do tempo é uma coisa um pouco mais distante. Mas o resto, de repente, seria até uma coisa aceitável. E como o pessoal tá falando aí em algumas teorias, né? O Flash meio que vai ser a espinha dorsal de todo esse universo aí que vai ser estabelecido, segundo essas teorias, tá, galera? Não tô confirmando nada. E por isso a gente teve aí essas mudanças no calendário, porque eles querem meio que ter uma menção do Flash ali em um filme ou outro, uma cena pós-crédito, alguma coisa que estabeleça a existência ali do velocista. E é algo que faz total sentido, porque nessa brincadeira de viagem no tempo, viagem dimensional, a gente pode criar muita coisa, tá? Então a partir de Flashpoint a gente pode ter uma renovação desse universo da DC. Eu só não queria que algumas coisas fossem esquecidas, tá ligado? Que deu certo, como por exemplo o Aquaman do Momoa, o Shazam, o Adão Negro, que parece que vai dar muito certo. A gente tem aí também a Mulher Maravilha, o Esquadrão Suicida do James Gunn. Então eu não queria que essas coisas fossem simplesmente jogadas fora. Eu queria que a DC aproveitasse isso e criasse aí uma linha do tempo principal e que a gente continuasse vendo filmes totalmente diferentes e loucos aí em outras linhas do tempo. Agora eu vou falar aqui pra vocês, galera, como é que tá o calendário atual aí com todas essas trocas, tá? Anota aí. The Flash, que era em novembro desse ano, foi para 23 de junho do ano que vem. O segundo longa do Aquaman, que sairia em dezembro desse ano, vai sair no dia 17 de março de 2023, então exatamente, quer dizer, não exatamente, porque eu não sei que dia tá saindo esse vídeo, mas mais ou menos daqui a um ano. O Shazam, a Fúria dos Deuses, era para 16 de dezembro desse ano e foi antecipado, foi o único filme que foi antecipado e vai sair em junho desse ano, então tá pertinho já. E o Shazam, inclusive, eu acho que é uma franquia muito subestimada entre os fãs aí, esses fãs que querem ser os caras mais sisudão, querem o sério ali, que é aquele Batman mais obscuro. Mano, dá pra você gostar dos dois, tá ligado? Então o Shazam acho que é muito subestimado entre os fãs, assim como Aves de Rapina, viu, galera? Tem muita gente que critica Aves de Rapina, a gente sabe que um pouco disso é uma galera meio misógina, assim, que não aguenta ver aquilo, mas tem muita gente que simplesmente não gosta pelo tom do filme. E além disso, a gente tem também Batgirl, que é no streaming, que é do HBO Max, que chegaria no streaming no final desse ano. Não teve nenhuma grande notícia em relação a isso, mas deve ter alguma conexão aí também com Flash, porque a gente sabe que vai aparecer ali o mesmo comissário Gordon, então deve ter alguma coisa ali ligando a esse universo principal da DC. Além disso, também no futuro a gente tem também o Besouro Azul, que teve uma notícia muito legal pra gente que é brasileira aí recentemente. A Bruna Marquezine vai estar no filme, né? Ela já tinha dado entrevistas falando que fez teste para estar em Flash, agora ela está na DC. Muito legal pra gente, eu particularmente acho bem bacana a gente ter muitas atrizes brasileiras lá, né? Acho que isso ajuda aí muito o audiovisual brasileiro. Então parem de criticar, porque eu sei que tem muita gente que critica aí, a gente não dá muito valor pro que a gente tem, mas isso, velho, é um marco assim, gigante. Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Não sei, acho que ficou um pouco longo. O que você tá achando aí dessas trocas de calendário da DC? Deixa aqui nos comentários. O que você acha que vai acontecer? Você acha, pô, acho que vai ter uma ligação? Não vai? Mudaram só por estratégia comercial? Enfim, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de largar o joinha aí e compartilhar com seus amigos para ajudar a gente a crescer mais e mais aqui o canal, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.